Agora não, por favor. E aí, moçada? Bacana? Vamos lá, vamos começar a aula de revisão, tá? Vou utilizar esse formato agora, esse tipo de aula. Vamos começar a rever alguns pontos importantes daquilo que já foi dado para vocês e vou começar pela história geral, tá? Escolhi um assunto bem importante. Renascimento, movimento renascentista, tá? Completamente presente nas provas escolares e também nos vestibulares. Tranquilo? Vamos lá para a gente não perder tempo. Estou com saudade de vocês. Falou, galerinha? Então, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui essa questão da Unesp, né? Como vocês já viram aqui, certo? Martírio de Cristo. Portanto, um contexto religioso, tá? Olha lá. A pintura representa no Martírio de Cristo os seguintes princípios culturais do Renascimento italiano. Lembra aí aquilo que eu já falei com vocês de Renascimento, tá? Humanismo, que valoriza o quê? Observação da natureza, naturalismo, a questão do realismo, do cientificismo, não é isso? Do antropocentrismo, tranquilo? Né? Da valorização do homem, certo? Então, olhando para essa imagem, e isso é uma coisa cada vez mais comum nos vestibulares, né? Extrair informações das imagens apresentadas. Nesse caso, você vê Cristo deitado, né? Morto, certo? As marcas dos cravos, dos pregos nas mãos e nos pés dele, né? As mulheres ao seu lado sofrendo, chorando sua morte, certo? E para mim, logo de cara, olhando essa imagem, o que me chama a atenção é a coisa do corpo, né? Do realismo da imagem, né? Você tem a forma anatômica praticamente perfeita. Tu vê os músculos do abdômen de Cristo, a marca das costelas, certo? A musculatura dos braços, não é isso? Quando você vê a mão das mulheres, você vê a mão de um ser humano, o rosto sofrido delas, não é isso, moçada? Olha lá, a dobradura do tecido, a forma anatômica de Cristo embaixo do tecido. Portanto, tu olha isso aí, você não necessariamente enxerga Cristo. Se não fosse, né, essa coisa dos cravos nos pés e nas mãos, não é isso? Não necessariamente você chegaria à conclusão que é Cristo, poderia ser um cabeludo qualquer. Mas, certo? Pelo que estamos vendo, é uma cena religiosa, sem dúvida nenhuma. Não é isso? Então, levando essas características em consideração, vamos analisar aqui a questão. Letra A. Imitação das formas artísticas medievais. Já furou. E a ênfase da natureza espiritual de Cristo. Por tudo que eu falei, está errado. A ênfase a coisa humana, certo? Antropocêntrica, corpórea de Cristo. Tudo aquilo que a gente tem, certo? A nossa natureza. Portanto, nesse caso, o humano e o místico, o espiritual, se misturam, certo? Então, não marcaria a letra A. Letra B. Preocupação intensa com a forma artística e a ausência de significado religioso no quadro. É Cristo. Não pode ser a B. Tá? Letra C. Disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e conteúdo realista da composição. Falei que uma das características do Renascimento é o realismo, é a observação da coisa em si. Certo? Sem dúvida nenhuma. Né? Falei da dobradura do tecido, certo? Do músculo. Ou seja, parece uma aula de anatomia isso aqui. Né? Ele está retratando a morte. Portanto, realismo, moçada, sem dúvida nenhuma. E a questão geométrica, você vê que está em perspectiva, tem ponto de fuga, tem a questão da profundidade, a noção de profundidade. Se você reparar na mesa, a parte que tem o pé de Cristo, os pés de Cristo estão mais próximos da gente, ela ocupa toda a imagem. Quando você se afasta e vai para a cabeceira de Cristo, você vê que ela fecha num ponto de fuga. Ou seja, a imagem está em perspectiva. Portanto, galera, sem dúvida, letra C. Né? Não dá nem para ter dúvida. Vamos olhar as outras. A gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma humanidade sem pecado. Fala sério, humanidade sem pecado é... Fala sério, né? Coelhinho da Páscoa, né? Não é a realidade humana, certo?
Letra E, a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade desvinculada dos dramas humanos. Sacaram que está furada. Portanto, sem dúvida nenhuma, letra C, certo? De coerência. Tranquilo? Outra. Questão número 2. Olha lá, 2. Observe a imagem a seguir. Ela reproduz um detalhe dos afrescos pintados por Michelangelo, né, Feraço, Michelangelo Buonarroti, na Capela Sistina, portanto, no Vaticano, sobre a imagem e seu contexto histórico. Assinale a alternativa correta sobre a imagem e seu contexto histórico. Olha lá, olha a imagem, galera. Certo? Quem olhar com atenção, provavelmente vai enxergar o mito, para alguns, e a passagem de Adão e Eva, sendo expulsos do paraíso. A serpente enrolada na árvore. Olha o anjo, o arcanjo apontando, sai daqui para Adão e Eva. E outra coisa que dá para chamar Adão e Eva, embora figuras icônicas, né, bíblicas, religiosas, estão peladonas, sem o menor problema, porque é aquela brincadeira. Para o movimento renascentista, corpo não é fonte de pecado, como na visão religiosa. Corpo é uma manifestação da natureza, você não tem que ter vergonha dele. Certo? Ele é para ser mostrado, ele é para ser glorificado, ele é para ser admirado. Certo? Começa por aí a questão, tá? Então, vamos lá. Considerando, então, a imagem e o contexto histórico, assinale a correta. Letra A. Encomendados por Júlio II, Papa, os afrescos da Sistina trazem como tema primordial a cultura clássica, em especial sua rica mitologia. Né? Na verdade, está falando de uma cena bíblica, certo? Pode ser até um mito do Adão e Eva, mas é uma passagem bíblica de uma religião monoteísta, certo? Judaico-cristã. Então, não tem essa de mitologia, certo? Não clássica, greco-romana, tá? Letra B de bola. Passagens do Velho Testamento também aparecem representadas na obra, segundo atesta a imagem. Né? Será que é essa? Letra C. Parte dos afrescos, né, foi destruída por um terremoto no fim do século XIX. Poxa, uma bênção de todas as forças da natureza. Isso nunca ocorreu. Né? Letra D. Esses afrescos constituem a obra máxima de Michelangelo, cuja produção se limitava à pintura. Fala sério, o cara era um gênio. O cara era fera em desenho, o cara era fera em anatomia, para pintar desse jeito, ele sacava do corpo humano por dentro e por fora. Ele era um genial, um dos maiores escultores da história da humanidade. Portanto, essa letra D é uma ofensa à genialidade do nosso amigo Michelangelo. Tá? Letra E. A pintura da abóbada da capela nunca foi finalizada por Michelangelo. Foi. Portanto, a letra E está errada. Eu marcaria, sem dúvida, falando do mito de Adão e Eva e da expulsão do paraíso, eu marcaria a letra B de bola. Certo? Sem dúvida nenhuma. Tranquilo, galera? Vamos para 3. De uma forma inteiramente inédita, os humanistas, entre os séculos XV e XVI, criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e ciência, poesia e filosofia misturavam-se e auxiliavam-se numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências práticas de todo gênero. Vamos lá. Sobre o tema, é correto afirmar que, na letra A, o pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus. Pela questão anterior, as anteriores, no caso, você já vê que isso é furado. Não necessariamente eles eram ateus. Certo? Eles tinham uma visão extremamente crítica, mas ateus não necessariamente. Tá? Letra B. Mistura de conhecimentos das mais diferentes origens, como a magia e a ciência, levou a uma instabilidade imprevisível que lançou a Europa numa onda de obscurantismo que apenas o iluminismo pode reverter. Fala sério, a gente está falando de renascimento. Né? Desenvolvimento científico, estamos falando de Michelangelo Buonarroti, estamos falando de Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, certo? Pelo amor de Deus, Galileu Galilei, não vou nem perder tempo com essa, aí é uma ofensa também. Né? Tá errada. O que mais? Tá.
C. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais da antiguidade clássica na pintura, na arquitetura e na escultura. Aí sim. Né? Lembra que eu falei uma característica nas aulas anteriores? Eu falei, a característica do Renascimento é classicismo, releitura das informações do mundo greco-romano, do mundo clássico ocidental. Certo? Portanto, galera, eu marcaria a letra C, logo de cara. Vamos para D. As inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do XVI culminaram nas reformas calvinista, luterana e anglicana e, finalmente, no movimento da Contra-Reforma, que defendeu a fé protestante. A Contra-Reforma defendeu a fé protestante contra seus inimigos. Fala sério, a Contra-Reforma era contra o protestantismo e outras heresias. Portanto, a letra D está equivocada. Certo, moçada? É isso, letra C, sem dúvida nenhuma. Tá vendo? Movimentos renascentistas. Fiquem atentos a esse tipo de questão que traz iconografia, que traz imagem a ser analisada, e vocês vão ter que extrair algumas informações. Tem que ter conhecimento específico sobre a matéria, mas também, galera, né? Bagagem cultural não faz mal a ninguém, igual canja de galinha. Tá certo? Na próxima aula, nós falaremos também de Renascimento. E aí eu vou tentar dar mais uma guinada para a questão científica e vou fazer sempre isso, uma aula tratando de questões objetivas, outra utilizando questões discursivas. Valeu? Então, tchau, tchau. Próxima aula. Estamos aí.